Quatrícios. Episódio de hoje: Humor no trabalho. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dos Quatrícios, o encontro virtual entre quatro Vinícius. E temos, pela segunda vez, um convidado em nossa sala de estar virtual. O primeiro foi o filósofo Gabriel Chalita, que nos deu uma aula sobre ego. Sim, ego, aquela parte de nós que sem rédeas é um cavalo chucro que dá coice em nós mesmos. Dessa vez, vamos receber um especialista em desatar nós de seus clientes. No começo dos anos 1990, ele já estudava o uso das videochamadas como uma solução para facilitar a vida das empresas. Há anos, ele vem falando sobre como trazer humor ao ambiente de trabalho e, precisamente esta semana, completou 14 anos como colaborador da Cisco, dos quais boa parte em home office, muito antes da pandemia. Seja bem-vindo, José Alfredo Souza. Maravilha! Bem-vindo, Zé. Muito obrigado, Bem-vindo. Obrigado pela chegando. bonita introdução, muito obrigado. Seja bem-vindo, Zé Alfredo, é um prazer tê-lo aqui. Zé Alfredo, olhando o seu LinkedIn, algo chamou a atenção dos quatrícios, quando a gente viu ali a questão do humor, o papel do bom humor ou do humor no ambiente de trabalho. Com o chamado desconfinamento, Zé Alfredo, muitas pessoas estão voltando às atividades presenciais. Máscara e bom humor são dois elementos que definitivamente não nasceram um para o outro? Excelente pergunta. Eu acho que máscara e bom humor, eles podem conviver, né? No mesmo momento eu acho muito difícil, mas eles podem conviver, mesmo porque, embora a gente esteja voltando para as nossas atividades, normais, né, ou novo normais, como a gente usa bastante esse termo, eu acho que a gente tem que usar um pouco de cada, porque não dá para ainda se descuidar de certas questões sanitárias, de distanciamento, mas a máscara tampa aquilo que a gente sabe fazer de melhor como ser humano, que é sorrir, né? Então a gente teve que, de verdade, desde março, quando a coisa realmente estourou aí, a gente teve que aprender a sorrir com outras, né, fazendo outro tipo de expressão. A gente teve que sorrir com o olho, sorrir com, sei lá, com a sobrancelha, sorrir com a orelha que mexe quando você sorri, sabe? Para demonstrar um estado de espírito que faça bem, inclusive, para outra pessoa que está do outro lado, né, ou agora da sua sala, se for presencial, ou mesmo no ambiente virtual. Por isso que eu comento que dá para brincar com os dois, porque quando eu estiver saindo do meu home office e indo para um escritório, ou indo conversar com alguém, ou indo na padaria, eu tenho que manter o meu humor tapado, escondido, mas no final, quando eu estou aqui com vocês, na sala de estar dos quatrícios, eu estou sem a máscara, então eu posso me expressar. Então, acho que o que a gente está presenciando hoje em dia é a forma de se expressar num ambiente que a gente não estava acostumado de fazer, de sorrir e de demonstrar sentimentos num lugar onde a gente não estava acostumado de fazer, que era agora no virtual, no vídeo. Então, acho que dá para fazer isso. Assim, a gente tem que se adaptar, como a gente tem feito, mas uma das formas de adaptação foi o vídeo, a videoconferência, a videochamada, e a gente teve que fazer dessa forma. Então, a gente está aprendendo ainda, né? E quando você fala assim, Zé Alfredo, há 14 anos, já trabalhando muito no home office, e trabalhando com vídeo, eu já tive a oportunidade de experimentar isso, de aprender, e agora eu estou ensinando outros executivos, outras pessoas, a fazer desse mesmo instrumento algo que seja legal, que seja gostoso de usar, de trabalhar. E aí vem toda essa questão de como é que você se porta numa chamada, como é que você demonstra sentimentos. E, obviamente, tem horas que você não vai sorrir,
você vai ficar bravo, você vai se indispor, mas isso tem que transparecer no lado virtual também, porque faz parte do que a gente hoje tem disponível, que é se comunicar de maneira virtual. Então, a gente está aprendendo. O dono lá, não posso falar Vinícius, né? Porque se eu falo Vinícius, todo mundo responde. Todo mundo responde, todo mundo responde. Eu aprendi que eu não posso falar o Vinícius. Esse teu enfoque foi muito legal. E aí eu tenho uma pergunta, até porque eu acho que eu dei uma escorregada outro dia. Olha que você está à distância, diferente quando você está junto, que você consegue fazer um bom humor, uma brincadeira só para uma pessoa. Nesse caso aqui não tem como, né? Nós vamos fazer para os 6, né? Até o Estúdio Raça vai ouvir a brincadeira. E eu, outro dia, fiz exatamente esse erro, né? O cara que eu tinha mais intimidade, ele entrou na videoconferência atrasado, a câmerazinha dele estava toda embaçada e ele estava com a luz na cara dele. E aí eu fiz uma brincadeira, tipo, pô, sinto muito, mas com essa tua câmera aí, com essa embaçada, é melhor você nem participar da reunião, pô. Então, minha pergunta para você, o humor, esse foi uma passagem, né, nesse mundo novo, mas o humor, ele tem um limite, quando ele passa a ser quase que um bullying ou um assédio. Eu acho que eu mesmo, que sou muito brincalhão, de vez em quando eu acho que eu dou essa escorregada. Como é que você vê esse teu estudo de humor no trabalho? Ele tem um limite, né? Ele tem um limite. O que a gente acaba vendo é o seguinte: vou separar essa pergunta em duas partes. O antes da pandemia e depois da pandemia, tá? Porque o antes da pandemia a gente está acostumado a trabalhar com um grupo de pessoas. Então, você está sentado junto, você está almoçando junto, você está discutindo assuntos, seja do trabalho, seja assuntos genéricos. Então, ali você tem a liberdade de criar relacionamentos mais próximos com certas pessoas e outras não. E aí, sim, fica ao critério da pessoa seguir, sei lá, bulinando, vamos dizer assim, ou usando disso como algo para manter o bom humor na comunicação entre as pessoas. Até aí, tudo bem. A gente está acostumado com isso, a gente foi treinado para isso desde o dia que nasceu. Só que, quando a gente vai para o mundo virtual, existem certas regras de etiqueta mesmo, né? Que etiqueta, quando você fala assim, parece muito uma coisa muito quadradinha, né? Que você tem que seguir, né? E o que a gente mais viu agora no lado da pandemia foi que não existe etiqueta ou processo ou procedimento para fazer o lado virtual funcionar. É claro que até em função de que agora o lado virtual, a videoconferência é a nossa janela para o mundo, para conversar com o cliente, para conversar com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu vizinho, sei lá. Então, como ela é a única janela, a gente tem que saber se portar de uma maneira adequada, também para, sim, não exagerar na dose. E aí a gente perder a mão da comunicação, porque no final, o que eu preciso fazer quando eu estou conversando com alguém no lado virtual é que a comunicação gere empatia. E olha que para fazer isso no lado no real é difícil, porque a empatia depende, sim, de uma série de fatores muito físicos, né, de você ter um contato com a pessoa, de você entender nuances da comunicação com a pessoa. Quando você vai para o virtual, você perde isso. Então, a empatia vai ter que ser criada de um outro lado. E aí, obviamente, muita liberdade na comunicação significa um deslize na comunicação em geral, porque não é todo mundo que precisa estar ouvindo isso. Então, sendo bem sincero, a gente está nesse período de provas, a gente está experimentando, assim, a humanidade está experimentando vídeo, como ela nunca teve oportunidade antes na vida, né, em toda a nossa história. Então. E a gente está aprendendo qual é o limite disso. Então não dá também para dizer que a gente está fazendo certo ou errado. Talvez para a pessoa que você fez lá a gracinha, beleza, ele pegou, entendeu, deu uma risadinha, puxa, realmente eu estou aqui com a iluminação não está legal, beleza, mas e para as outras pessoas não necessariamente pegou bem. Então, a gente também tem que agora, sim, aprender a se portar e para passar uma mensagem boa. E é isso que eu costumo fazer, né? O que eu faço hoje em dia? Então, eu estou numa empresa multinacional
que eu preciso falar com centenas de canais de venda, porque a Cisco, né, uma empresa onde eu trabalho, ela tem esse modelo de atuação no mercado. Então, eu preciso comunicar de tudo que eu tenho de bom, de tudo que eu tenho para oferecer para o mercado através desses canais. Então, eu preciso chegar com uma comunicação efetiva, divertida, para que a pessoa tome consciência dessa mensagem e saiba usar a favor dos negócios, né? Então, a gente treina essas pessoas para fazer esse tipo de comunicação acontecer dessa forma. E, obviamente, a gente vai evitando, ou pelo menos tentando, né, evitar esse tipo de deslize, porque se eu também abro muito mão de uma comunicação meio formal, em função de uma certa liberdade que eu tenho, até com as pessoas que estão me ouvindo, que estão conversando comigo, eu posso perder essa mão. Então, eu tenho que saber dosar, e a gente está aprendendo a fazer isso. Olha quanto exemplo ruim a gente viu de videoconferência para lá e para cá, que pessoa que não se porta bem, ou que liga a câmera e sabe lá Deus o que está fazendo, ou o que está falando, né? A gente teve vários exemplos, e hoje a gente tem que aprender a se policiar um pouco nisso, sem perder o bom humor e o contato visual que efetivamente faz sentido na comunicação. Isso, para mim, é o mais importante. É como se comunicar de uma maneira que as pessoas que estão me ouvindo, mesmo no meio virtual, que eles entendam a mensagem da forma mais, da forma mais empática possível. Porque também, se não acontece isso, a comunicação não flui, a minha mensagem não chega, a coisa não anda. O Zé Alfredo falou sobre o conceito de divertido, né? O divertido varia de cidade para cidade, de região para região, de país para país. O que é divertido em São Paulo pode não ser no Rio, ou o contrário, né? E aí, que linguagem é essa? Deve ser complicado, é uma ciência, né? É uma ciência. Comandante está muito quieto nesse nosso podcast. Comandante, tudo de bom humor aí, comandante? Tô de bom humor, sim. E eu queria puxar, mas saindo um pouco dessa questão de pandemia, mais por um trabalho de equipe mesmo, né? Vou trazer a experiência assim, de um navio, né? Que é um grupo de pessoas confinado num ambiente muitas vezes hostil, né? Com mar ruim, com tempo ruim, barulhento, quente. E aquela equipe tem que funcionar, tem que fazer funcionar e tem que ser eficiente, né? Aí há sempre aquela discussão, né? Tem sempre chefes de equipe ou comandantes de navios, né? Que tem uma característica mais leve, com mais humor, né? E tem outros que são muito carrancudos, muito rígidos, né? Isso independe de ser a profissão militar ou não, né? A gente sabe que tem chefes assim em todos os lugares, né? Você tem conhecimento, Zé Alfredo, de alguma medição de eficiência, digamos assim, de que equipes leves sendo lideradas com bom humor, com mais felicidade, vamos dizer assim, ou equipes mais felizes, porque disso não tem dúvida, né? Quando a coisa é mais leve, as pessoas são mais felizes. Mas elas são mais eficientes no aspecto profissional do que uma equipe que é liderada com mão de ferro, digamos assim? Eu não conseguiria te responder em estudos, mas eu posso te dizer como é que a gente atua no dia a dia. O lado da humanização da comunicação diz que quando você sim cria a empatia, a coisa flui. Então você gera uma mensagem, e essa mensagem chega para quem precisa receber essa mensagem de uma maneira que ele entenda, que ele se motive, né, e que ele execute essa tarefa, essa atividade, né, que ele pegue essa mensagem e faça alguma coisa com ela. No final da história, o que nós temos visto, inclusive no meio corporativo, né, é o lado da gente ter uma cultura mais leve em relação a como os liderados entendem a comunicação de quem lidera. Então, se você olhar e fazer um retrospecto desde a década de 60, quando a gente via
o lado desde os baby boomers, aí passou geração X, Y, Z, A, B, C, D, todas essas novas, até chegar nos millennials. Se você olhar lá para trás, você vê que o estilo de liderança estava muito ligado ao comando em controle. Né? Então, o que é isso? Olha, eu sou o chefe e eu te digo o que fazer e pronto. E você vai lá e faz. Se você não fizer, eu te puno, é punição. Se você fizer, né, nada mais além da sua obrigação. Isso foi mudando porque o estilo da liderança nas organizações, ela foi se alterando de uma forma em que o nível de produtividade vai aumentando à medida que eu vou dando recompensas adicionais ao trabalho em si. E aí as pessoas vão fazendo disso uma forma de automotivação, que também tem um certo limite, né? Não adianta eu simplesmente falar assim, olha, eu estou trabalhando numa empresa que eu não gosto de trabalhar, mas o bônus é muito bom, né? Esse tipo de comportamento, ele não dura, ele não perdura por muito tempo, porque por mais que a pessoa receba bem financeiramente, ela não vai seguir adiante, porque o outro lado pesa, o lado do próprio comando e controle, que não deixou de existir, ele só foi, né, meio que encapsulado num modelo de recompensa mais efetiva. Então, e aí a gente vai vendo isso evoluir de uma forma onde, hoje em dia, a gente tem vários exemplos, né, e eu tenho a oportunidade eu tenho liderado um time, eu tenho líderes que também olham para mim, que usam da estratégia de comunicação com humor para dar a mensagem e fazer com que eu tome liberdade em decidir o caminho que eu preciso seguir dentro das condições pré-estabelecidas que a minha organização me pede. E aí é que é o mais importante. Fazer esse tipo de filtro e olhar para o mercado e entender quem pode e quem não pode fazer disso, eu te dou, assim, certeza que menos de 1% das empresas no mundo e no Brasil, onde a gente tem uma cultura meio paternalista, né, de companhia ou mesmo de organização, você tem o chefe, que é o dono, o pai, e ele que dá a ordem e todo mundo executa, baixa e executa o caminho e faz o que tem que fazer, né, sem meio que esperar algum meio de recompensa no final, mas isso está mudando e a gente tem essa intenção de fazer com que não só esse 1%, mas todas as organizações ou pessoas que se organizam em grupos e que precisam tomar alguma decisão, precisam fazer alguma coisa, tomem mais liberdade em decidir as coisas. Então, uma das estratégias que a gente usa para abrir essa comunicação, deixar com que as pessoas pensem mais, ajudem a pensar mais e desenvolver coisas novas para que as empresas, para que os grupos evoluam, inovem, é o humor. Zé Alfredo, só lembrando, quando o Vinícius falou sobre a relação com a máscara e tal, me chamou a atenção porque eu já estou no modo pessoa física, trabalhando e me relacionando já há mais de um mês, quase 2 meses eu já voltei parcialmente às atividades e usando máscara, enfim. E, assim, humor é estado de espírito, né? Então, assim, o sorriso é uma das vertentes, né? O sorriso é uma expressão de humor, mas o humor é no jeito de andar, você identifica se a pessoa está mal-humorada ou não, né? Nos trejeitos simples, o corpo fala, né? A linguagem do corpo é muito importante. Então, acho que a máscara, óbvio que a gente perde muito da expressão facial, mas a máscara não é um limitante, não é uma justificativa, não, assim, para quê? Para a relação com o humor, assim, a minha percepção. E a outra coisa, Zé Alfredo, você está falando aí é sobre comunicação não violenta, né? Que é um conceito que está muito crescente no Brasil, mal traduzido, né? Porque quando você fala comunicação não violenta gera um preconceito, porque você já pensa em violência, e não é isso. Na verdade, foi mal traduzido o termo, né, por português, mas é uma linguagem muito presente, né? Que é a linguagem empática, né? Eu diria que é isso que você põe em prática? É a comunicação não violenta? Sim, de grande parte. Porque a comunicação não violenta é você dar a mensagem, e a mensagem ela pode ser dura no sentido de que ela precisa chegar do jeito correto para quem está ouvindo, mas não necessariamente você tem que usar
de uma linguagem ofensiva, de uma linguagem subliminar, e isso não é bom para nenhum aspecto da comunicação, né? E uma das coisas que a gente tem percebido bastante, eu atuando como propagador de soluções de videoconferência há muitos anos, dá para perceber, quando, mesmo no lado virtual, que a comunicação não violenta, ela pode acontecer aqui dentro, a gente já viu, né, e existem vários casos, né, que mostram isso, não precisa ir muito longe, basta ir conversar com seu amigo de trabalho e falar assim, entrei num call um dia desses, que só reclamaram, só xingaram, e só cobraram, e só falaram, e nem tinha câmera para fazer isso. Agora, com o vídeo, você extrapola um pouco esse movimento da comunicação não violenta, porque quem não tem a prática disso e vai usar o comando e controle como norma ou como prática, porque talvez tenha sido a única forma de comunicação que ele aprendeu na vida, e que também está ligado a um pouco essa questão de faixas de idade, de gerações, você vai ver a pessoa ligar a câmera, olhar bem para ela e começar blá, 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 e fazer e usar de certos trejeitos e usar de certas doses da comunicação. Vai passar a mensagem, não tenha dúvida, a mensagem vai ser transmitida do mesmo jeito e vai continuar. Então, e uma das coisas que a gente usa, inclusive, em vídeo, que faz todo sentido, é que vários estudos enfim, até de mercado, porque hoje em dia isso está muito ligado. Eu vi você comentou a gente estava falando da EDC aqui antes no briefing, e a EDC, um tempo atrás, tinha comentado isso, que a comunicação, ela tem, para o lado de tecnologia, ela tem dois lados, né? O lado verbal e o lado não verbal. O lado verbal é simples, está todo mundo numa call, uma audioconferência, né, aquelas conference calls, que em algum momento todo mundo já participou da vida, e aí você tem determinados estilos, você sabe quem está gritando e exigindo, você sabe quem está muito quieto, você sabe quem está tentando contra-argumentar alguma coisa, isso você já percebe o movimento acontecer. Agora, quando você liga a câmera e olha para ela e manda uma mensagem, de verdade, 70% da comunicação, ela é não verbal. Então, é a expressão, é o estilo, se a pessoa senta muito na frente, se ela está muito atrás, se ela está olhando para qualquer outro lugar enquanto a discussão está acontecendo. Isso é mensagem também, e aí as pessoas têm que prestar atenção como esse transmissor da mensagem está atuando. Né? Se ele não está interessado, se a gente está aqui tudo conversando, tudo bonitinho, e a gente não está um de nós não está interessado no assunto, provavelmente a tela do computador está aqui do lado, então eu estou olhando para ele e fazendo barulho. Aí acontece alguma coisa do outro lado, você dispersa. E comunicação não verbal, ainda mais para efeitos do que a gente está acontecendo aqui hoje, é super importante, e obviamente no mundo real, que é o novo normal, ele também vai continuar ocorrendo. Quando você está conversando com um cliente seu, expondo um produto, falando sobre qualquer solução, ou mesmo conversando com o seu amigo sobre futebol, um tema comum dos dois, e que todo mundo gosta, e que se está lá naquela empolgação, porque o meu time é melhor que o seu e tudo mais, você está se expressando. E essa expressão, você não precisa ter mais do que 10 palavras e a tua linguagem corporal vai dizer exatamente o que você está fazendo. O que, para mim, hoje é importante é fazer com que os executivos das empresas e os executivos dos canais que a gente atua, eles também usem dessa mesma linguagem corporal para bem do seu negócio. Ninguém quer comprar produto de gente que é carrancudo. Não, seu Alfredo, uma coisa que você está falando e que me veio à cabeça é o seguinte: a gente está considerando o novo normal, essa coisa de fazer reuniões, call, como a gente queira chamar, venda, como você está até dizendo, vendas de produtos, conquistar clientes e tal, pelo vídeo. E tem vantagens inegáveis, né? A primeira delas, por exemplo, é em termos de economia. Antigamente, para fazer uma reunião, por exemplo,
em São Paulo vinha cliente do Rio, vinha cliente do Ceará, vinha cliente do Amazonas, que tinha que se deslocar, que tinha que pagar hospedagem, que tinha que pagar passagem aérea, o almoço, quer dizer, era um gasto grande para você fazer uma reunião, que hoje a gente está fazendo aqui uma reunião virtual, né? Então, aí, todo mundo achou isso uma maravilha, fantástico. É até mais fácil, porque, pelo menos onde eu atuo profissionalmente, assim, às vezes, para você conseguir fazer uma reunião de todo mundo no centro da cidade, não conseguia. Não, eu estou na Barra, eu estou não sei aonde, eu estou na Serra, aí a reunião não acontecia, um mês que a reunião não conseguia acontecer. E hoje você liga no celular, todo mundo no celular, e faz a reunião na hora que você quiser. Então, pô, que maravilha, ninguém mais vai se reunir, vende todas os escritórios, as salas de reuniões, as lajes corporativas, vira horta orgânica nesses lugares, cria galinha, porque acabou a coisa de reunião e tal. Só que tem um problema que eu percebo, e eu não vi ainda muita gente falar sobre isso, que é o seguinte, é a questão da confidencialidade, né? Eu já participei de reuniões em que o assunto era sensível. E eu não tinha certeza se atrás da câmera, atrás do computador daquela pessoa que estava falando comigo, não tinham 2 ou 3 pessoas que, de repente, não deveriam estar escutando aquilo, mas que foram levadas ali exatamente para escutarem, exatamente para, de repente, contra-atacarem e tudo mais, né? Uhum. Eu participei de muitas reuniões antes da pandemia, na Marinha isso é comum, inclusive, que você tem que deixar o celular do lado de fora numa caixinha, né? Então, você entra lá, bota numa caixinha de acrílico, pega a chave, vai para a reunião, sai e pega o seu celular, para não gravarem a reunião. E hoje é brincadeira, né? O cara pode gravar de diversas formas. A gente está gravando essa nossa reunião. Está gravando, né? Exatamente. E aquilo ali pode correr o mundo. O que você falou ali está gravado e pode correr o mundo. Então, questões profissionais que sejam de um nível acima do ostensivo, não precisa ser ultra secreto, não estou falando nada disso, mas estou falando assim, de uma coisa um pouquinho mais sensível do que o ostensivo. É muito ruim você fazer isso por vídeo, né? É muito ruim. É como antigamente assim as pessoas ficavam atrás da porta do quarto para escutar o que as pessoas estavam falando, e hoje a pessoa não precisa mais ficar ali atrás da porta, não. Ela pode estar aqui, ó, aqui atrás de mim pode ter 4, 5 pessoas assistindo o que nós estamos falando. Nós estamos falando uma coisa que vai ao ar, mas se não for isso, não tem como resolver esse problema, né? Eu concordo, não tem como resolver, mas tem como minimizar, né? Porque, bom, quem trabalha com tecnologia, a nossa expectativa é sempre melhorar, né? A gente nunca vai substituir o contato físico, pessoal, confidencial, isso com certeza não. Então a gente também tem que saber identificar o que pode falar, o que se pode falar e o que não se pode falar. Mas, como eu comentei, a tecnologia ela tem um processo, né? Então ela vai tentando aparar, né, essas arestas essas brechas que a tecnologia hoje não tem, em favor da comunicação existir. Eu vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, nem lembro que ano que era, mas eu estava fazendo um projeto, eu estava trabalhando num projeto das audiências judiciárias aqui no estado de São Paulo, onde eu estou. E era um negócio bacana, porque o conceito era assim: bom, precisamos reduzir custo. Então, o que é o custo para uma audiência, uma cariação, por exemplo, entre juiz e réu dentro do processo judiciário? Você tem que pegar o preso, que normalmente é réu, mas ele já é preso preventivo, então ele está numa penitenciária em algum lugar do estado, você tem que colocar ele num camburão, você tem que trazer ele aqui em frente do juiz, dentro do Tribunal de Justiça, né, o criminal, enfim, não importa o que seja, mas tem que trazer ele
de cara, de frente com esse juiz, e ali vai acontecer a cariação, vai ter lá a discussão, enfim, toda a discussão em cima do fato que está sendo avaliado. Terminou, põe ele de volta no camburão, leva de volta para a penitenciária. Se você fizer isso numa cidade como São Paulo, onde as penitenciárias não estão aqui próximas, tem assim dentro da cidade, a gente tem algumas, mas a grande maioria delas, onde tem a maioria dos presos com alguma periculosidade, ficam a 500, 400 quilômetros daqui. Então, o custo é justamente do deslocamento, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, até em vídeo, quando a gente fala em videoconferência, nossa, custo de deslocamento e o tempo é perceptível. Só que aí, o que estava sendo colocado em jogo nessa discussão? Legal, então, em vez de fazer esse trabalho, vamos equipar a penitenciária com uma solução de vídeo, para que, ao invés de fazer isso, eu ponho o réu na frente da câmera, ele faz a cariação, 2, 3 minutos, acabou. E uma das coisas que os juízes nos reclamavam era o seguinte, assim, eram duas coisas. Uma, sobre a ordem do processo judiciário em si, que traz o réu para cá, mas ele pode ficar na frente do juiz e ele fala assim, eu tenho o direito de ficar calado, eu não vou falar nada. Então, todo mundo perdeu tempo, dinheiro, enfim, o Estado perdeu dinheiro, porque a pessoa veio, ficou na frente do juiz e falou assim, não vou falar. Aí, ok, então ele está no direito, pega ele de volta, manda ele de volta. Então, a ideia era fazer isso, era uma primeira preocupação de todo juiz hoje e que atua, sei lá, somente no lado criminal. Ok, a segunda preocupação desse juiz é assim, beleza, eu ponho uma câmera ali em algum lugar dentro da penitenciária, o que tem atrás da câmera? Será que não tem alguém coagindo esse réu, falando assim, fala aquele negócio, senão, ó, acontece, né? Será que pode acontecer? Então, a tecnologia, ela vai sendo moldada para tentar minimizar esses efeitos. Na época, o que a gente estava tentando fazer? Era uma câmera na frente dessa pessoa, desse réu, e uma outra câmera, ou 2, ou 3, ou quantas o juiz achasse de direito ter, para que ele pudesse ter também uma visão de todo aquele ambiente, para que ele pudesse sim ter certeza que não tem ninguém do lado dele coagindo. Mas mesmo assim, não dá para ter 100% de certeza nessa comunicação. O que nós estamos vivenciando hoje é um bom indicativo de como a gente tem que tocar a nossa vida para economizar tempo e dinheiro. O que nós estamos vivenciando hoje é um bom paliativo para a gente manter a nossa vida social funcionando, nossa vida profissional funcionando de maneira adequada, e aí a gente tem que usar esse conceito de boa comunicação não violenta, humor, para deixar isso menos penoso, para que você passe a mensagem e a coisa flua, que você possa dar risada, que você possa ainda se manter como ser social, mas isso não vai substituir o contato pessoal, não vai. E quando todo mundo passar, eu tenho certeza, a primeira coisa que você vai fazer é sair, aí, assim, você vai visitar os seus parentes, às vezes você não pode visitar, por tudo isso, ou você vai conversar com seu amigo, vai dar um abraço no seu amigo, e como todo mundo quer fazer, eu também quero fazer, né? Minha mãe eu não vejo assim, de abraçá-la há 5 meses, né? Assim como meu pai, né? A minha sogra. Já agendamos o churrasco aqui dos quatrícios, que não se conhecem, só se conhecem presencialmente. Pois é. Então, assim, a Zé gente não vai Alfredo, substituir isso, tá? Não vai substituir, mas... Você está em home office há muito tempo, diria há muitos anos, né? Por conta disso, você é um cara mais bem-humorado porque você não pega trânsito, ou você é um cara mais mal-humorado porque você mistura trabalho com problema de casa? Excelente. Poxa, que pergunta excelente. Eu não sei, deixa eu ver. A sua família vai ouvir esse podcast e vai assistir a nossa versão audiovisual. Pode. Mas é ótimo, mas esse é um ponto, assim, acho que o fato o home office, ele realmente, né, ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que não existe trânsito, né? Então, eu estava até conversando um dia, assim, com a minha esposa, falando assim,
acho que a última vez que eu reabasteci o tanque de combustível do carro foi, não lembro, acho que foi, sei lá, em junho, maio, né? Então, desde março, quando efetivamente a gente parou, né? Então, eu deixei de ir no escritório da minha empresa, isso em definitivo, a gente não pode voltar mais para o escritório, pelo menos até o final desse ano calendário, até o final do ano, não voltamos, é proibido, né? Então, eu estava pensando, poxa, talvez acho que foi uma vez que eu fiz isso. Então, o efeito do trânsito é ótimo, né? Todo mundo gosta. Quem mora em cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe disso, né? Ah, tem uma reunião no centro do Rio e você está na Barra, você vai demorar 2 horas para chegar. A mesma coisa aqui, né? Eu ainda moro meio perto do centro da cidade, então meu deslocamento não é nem tão ruim, mas quem mora mais na periferia da cidade, na cidade satélite aqui da região metropolitana, sabe como é difícil. Então, é isso. Agora, o lado desafiador do home office é que você conhece muita gente, mas não conhece muita gente. Porque você está aqui, a gente se conhece, maravilha, mas de verdade, eu não conheço vocês. Vocês não me conhecem. Um dia, conversando, uma dessas sessões que a gente estava brincando aqui né, lá no Soluções, eu não sei se foi no briefing ou se foi ao vivo, de verdade eu não me lembro. Mas eu estava comentando, eu cheguei a comentar pro dono lá, oh meu Deus, pro dono. O seguinte, falei assim, nossa, eu já trabalhei tanto tempo em home office, acho que, se eu não me engano, desde, assim, efetivamente, desde, assim, trabalhando de casa mesmo, de fato, desde 2007, e meio pulando de um lado para o outro, acho que desde quando me formei na engenharia, 2003, 2004, talvez um pouco antes. Mas uma dessas discussões, eu estava comentando que, assim, eu trabalhava numa empresa e a matriz dessa empresa ficava em Oslo, lá na Noruega. Olha que legal. Eu nunca fui para a Noruega, mas conheço todas as expressões norueguesas de tomar cerveja e o Skål, que a gente chama, que é né, enfim, lá, o Skål é o saúde, cheers. Então, Skål, beleza. Pô, aprendi tudo. Conheci vários amigos e tudo mais. Nunca, obviamente, sempre de maneira virtual, porque era uma empresa que trabalhava com videoconferência. E uma vez por ano, a gente fazia aqueles eventos de vendas, né, que as empresas gostam de fazer, manda para algum lugar do mundo e escolheram Las Vegas. Pô, minha primeira vez para Las Vegas, não conhecia nada, fui. O que para mim foi mais bacana é que eu conhecia muita gente dessa empresa na Noruega, muita gente também de vendas que era dos Estados Unidos mesmo. Mas quando eu cheguei e fui cumprimentar as pessoas, porque a gente estava num cassino e tal, aí todo mundo foi fazer aquele get together, oi, tudo bem? A impressão que me deu foi assim, eu conheço você há tanto tempo, eu não preciso falar assim, oi, eu sou o Zé Alfredo. A pessoa olhou para mim e falou assim, Zé Alfredo, como é que tá? Tudo bem? E beleza. A gente já se conhecia. Então, eu conhecia, mas não conhecia. Então, o lado, e eu punho isso como um lado, não sei se é tão ruim assim, mas o lado ruim é que você conhece tanta gente, mas mas o lado humano mesmo de você entender a pessoa, conhecer, abraçar, conversar, trocar esse contato que a videoconferência não vai substituir, né? Eu não tinha com esse pessoal da empresa, só fui ter uma primeira vez num lugar onde todo mundo pôde se reunir numa vez e fazer isso acontecer. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim. Obviamente, aí tem um outro lado que é bem importante do home office, porque a vida da casa, ela funciona de um jeito, a sua vida daqui para cá funciona de outro. E às vezes a coisa acontece. E um negócio bacana que aconteceu na pandemia, bacana, né, enfim, é que a gente aprendeu a lidar com isso, principalmente no lado corporativo, né? Então, quem nunca, né? Você está aí conversando, falando sobre um tema às vezes importante, você está desenvolvendo um assunto, e aqui do lado aparece um pequenininho falando, ô pai, vem me ajudar, não sei o que, quero brincar com você. Então,
a gente aprendeu um pouco a desvencilhar o que é dentro do home office, o que é o profissional do pessoal, porque de verdade, dou exemplo aqui do que como está acontecendo em casa, não sei como vocês estão vendo isso acontecer, né? Por exemplo, todo mundo aí comentando de já fazer o modelo que eu chamo de híbrido, né? Então eu posso agora ou trabalhar daqui e eu posso em algum momento já ir voltando para o meu escritório, falar com o meu cliente, essas coisas todas. Né? Mas mesmo assim, quando eu estou aqui, a gente conseguiu ver com essa pandemia um pouco dessa quebra, né? É um paradigma mesmo de, olha, eu estou em conferência, não me atrapalhem. Não, atrapalha, porque a vida acontece. E como eu estava comentando, eu tenho aqui, esse é o meu office, a minha esposa tem o dela, minha filha maior tem outro, o pequenininho também tem o outro. E tem uma hora que a gente tem que fazer uma intersecção, né? Assim, ó, gente, a vida está ocorrendo, profissionalmente falando, em 4 vezes aqui dentro. E esse ambiente, ele é muito, muito ativo. Então, tem muita gente, e eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, inclusive, né, na empresa que eu trabalho, assim, que isso era um lado meio sombrio do novo normal. E não pode ser levado dessa forma. Por quê? Aí eu trago de novo para o tema de humor, porque você tem que levar isso como um bom humor. Você tem que levar isso de uma maneira mais leve. Puxa, eu estou aqui fazendo uma apresentação com o presidente da empresa e sabe que todo mundo fala, nossa, eu vou fazer uma apresentação de plano, sei lá o quê. Então, aí você volta aos velhos formalismos, né, de você senta, se prepara, dá uma respirada e vai. Acabou. Você tem que usar desse bom humor para falar assim, né, e eu costumo fazer isso bastante nas minhas reuniões, assim, gente, olha, muito bom dia, ou boa tarde, enfim, um único disclaimer nessa apresentação. Em algum momento eu vou ter que parar, porque alguém vai vir aqui do meu lado e vai me pedir algo. Esse alguém é meu filho, falando, é o Vinícius tem 3 anos, ele vai interromper. E nisso que ele vai interromper, eu vou precisar parar. Tudo bem? Aí todo mundo, opa, já mudou. Muda o comportamento da reunião. Porque em algum momento eu tô mais relaxado, as pessoas relaxam, e aí a minha informação vai. Aí a minha mensagem anda. E olha que legal, consegui fazer isso funcionar de uma maneira adequada. Então, o home office está sendo bom para isso, mas as pessoas também têm que começar a treinar esse tipo de comportamento. Quebra um pouco o formalismo, esquece um pouco disso. Tem horas que você vai também ter esse negócio de, gente, hoje, por favor, não entrem. Gente, por favor, eu preciso, isso é importante. Mas na grande maioria dos casos, faz o disclaimer. As pessoas adoram isso. E aí a coisa flui, né? Eu não diria nem treinar, eu diria humanizar, né? Isso é humanizar o processo, como todas as relações, né? Mas então, exato, né? O treino é porque, como eu comentei, a gente não nasceu pronto para isso. E principalmente, olha, eu sou da geração, sei lá, Z, né? Não sei, X, Y, não sei que geração que eu sou. A gente é da V, a gente é da V. Aqui é a geração V. Pois é. Nós criamos essa. Mas eu tô naquele momento, né, é uma geração que a gente aprendeu os 2 lados da moeda. Então a gente sabe os 2 lados. Então a gente sabe como é que funciona a relação comando e controle, porque a gente chegou a trabalhar em algum lugar, a ter essa relação com esse tipo de comportamento, e aí a gente viu o mundo mudar. E a gente também agora sabe como lidar com a comunicação mais fluida, mais amena, mais humanizada. Então a gente sabe dos 2 lados. Só que, de novo, tem os extremos, né? Então você pega gente que está entrando no mercado de trabalho hoje, e dando um exemplo aqui, né? Minha esposa um dia comentando, falando que tinha uma pessoa da empresa que ela trabalha, que ela recebeu uma proposta para não sei se ele era um desenvolvedor, enfim, ele recebeu uma proposta para ir trabalhar no exterior, né? Então, desenvolver o trabalho dele mais, não sei se era Canadá ou Vale do Silício nos Estados Unidos, já não me lembro, mas essa pessoa que recebeu esse convite, ele negou, ele falou assim, não quero. Porque em algum momento da negociação entre, olha, eu te dou esse benefício, você vai, não vai, né? Porque também
ser expatriado não é um negócio fácil, né? Mas nessa negociação, uma das coisas que deixou de ir, acho que era um gato ou um cachorro, que a empresa não ia pagar para fazer o transporte. Ele falou, eu não vou. Por quê? Porque ele é parte da minha família, ele é o jeito que eu faço. Então, sabe, esse tipo de coisa legal. Tem uma passagem boa do Alexandre Pelais, que é uma pessoa que estuda o comportamento humano, e ele também está muito ligado nisso, e no LinkedIn ele é super ativo nas mídias sociais, ele tem TED e tudo mais. Ele estava comentando um caso parecido desse, que era assim, a pessoa trabalhava de maneira remota e tal, só que ela botava um espaço na agenda dela que ela não podia, ela negava as reuniões. Então, sei lá, vamos supor que das 10 às 11 da manhã, se você quisesse marcar uma reunião com essa pessoa, ela negava. E aí, entre as 10 e as 11, a coisa, né, o dia está começando, você está querendo fazer algum entendimento, maravilha. E a pessoa negava. E aí foram descobrir por que ela estava negando, ela falando assim, olha, porque das 10 às 11 eu levo meu cachorro para passear. Aí, duas coisas. Uma poxa, então, vamos no lado ruim primeiro. Poxa, eu tô aqui me matando na empresa, tô aqui tentando fazer as coisas e a pessoa para das 10 às 11 para levar o cachorro para passear, né? Uma baita de uma sacanagem, né? Poxa, tô aqui me matando, então, tô aqui me desgastando, fazendo de tudo para acontecer e a outra pessoa vamos levar assim, não tá levando tão a sério a coisa a ponto de levar o cachorro nessa hora. Só que se você fazer aí um avanço nessa discussão, entender por que das 10 às 11. E aí, o Pelais comentando, ele fala sobre o seguinte, então essa mesma pessoa, ela usava essa hora porque esse cachorro, esse cão, ele era, acho que do parente do marido, enfim, que faleceu. E ele que levava o cachorro nessa hora para passear. Então era um vínculo afetivo muito pessoal, inclusive do marido, do ente querido que não está mais aqui, e o cachorro tomou isso, né, era um momento muito particular, que é aquela hora que o cachorro gosta de sair, dar uma volta e tudo mais. Então, respeitando esse momento, né, e até um momento de dor da própria pessoa, porque perdeu um ente querido, era uma forma talvez de homenagear essa pessoa dessa forma. Quem é que pode recriminar esse tipo de coisa? Então não dá para recriminar isso. Então, sabe, precisamos humanizar essa comunicação, sabendo que a vida está toda flexível e cada pessoa tem a sua flexibilidade hoje e cada um tem um jeito de encarar a vida, inclusive nesses momentos, e que mesmo assim, você acha, tá bom, das 10 às 11 eu não posso, mas se a pessoa precisar da 1 às 2 da manhã para olhar um projeto, ela vai estar disponível. Então a pessoa está disponível do mesmo jeito. Ela só pede aquele momento. E a gente tem que saber lidar com isso. De novo, a minha geração, ela viu o lado comando e controle, onde não tinha esse negócio. A pessoa, poxa, se eu chamo, você tem que estar lá. Né? Se eu estou na videoconferência nesse horário, você tem que estar. Para um outro movimento de, puxa, existe uma flexibilidade. Eu tento aqui, né, na nossa vida nova, da meio-dia às 2, é almoço para todo mundo tentar se organizar, e realmente é complicado você ter reuniões do meio-dia às 2. E quando você trabalha num lugar que o fuso horário é muito importante, porque tem gente trabalhando em todos esses fusos horários, a pessoa vai marcar a reunião, mas você tem que aprender a negar, sorrir e falar assim, eu não posso. Por quê? Porque agora é a hora do almoço da família. E a pessoa vai rir, vai entender e vai tocar a vida. Então, é fazer esse processo funcionar dessa forma, mais leve, mais fluido, respeitando o que cada um leva como valor também, e aí esse valor na comunicação, ele extrapola em vários meios. Um dos meios que a gente está vendo é a vídeo. E a videoconferência, ela tem que ser usada também como essa forma mais humanizada de fazer essa comunicação fluir, entendeu? Então, para mim, é super importante esse tipo de Ele quebra o gelo, né? Eu tive hoje uma passagem assim. Eu estava dando uma palestra agora de tarde para uma agência que atende a Natura junto com a gente.
e o cara queria que eu contasse a história da minha vida, papai, e ligasse com a empresa dele. Só que eu tenho um bulldog francês que não anda, e só tá eu e a Cláudia em casa. E ela estava atendendo, e eu botei ele dormindo aqui no sofá, aqui do meu lado. Aí, no meio do caminho, eu falei, cara, sinto muito, 50 pessoas, né, tá? Uma porrada de quadradinho, né? Eu sinto muito, mas vou ter que levantar porque o meu cachorro francês, o meu bulldog francês não anda. Eles começaram a dar gargalhada. Eu levantei, a Cláudia entrou aqui correndo, porque viu que ele latiu, veio aqui, abanou para a galera, não tinha nada a ver com a palestra, ela abanou, pegou o cachorro ali e saiu. Eu acho que foi a melhor hora da palestra. Com certeza deu aquela assim, pô, o cara é normal, né? Assim, para com essa história. Ô Marcos, lembra daquele caso, daquele vídeo do repórter da BBC em Hong Kong? Acho que era em Hong Kong. Sim. Ficou emblemático, acho que foi o primeiro caso. A babá entra escorregando. Hoje seria absolutamente normal. Não, pois é, hoje é normal. Entrou, colocou no colo, segue a transmissão. Não, ele era um cargo político, ele era um cargo grande político, era a esposa dele, entrou para pegar o bebê. Ele estava dando entrevista para a CNN. Era um cargo, era um primeiro-ministro, alguma coisa assim, um secretário, alguma coisa. Eu lembro, foi bem emblemático. Isso aí foi o primeiro, né, que viralizou, assim. Então, aí, olha que engraçado, a gente teve que ter uma pandemia para aprender a levar o bom humor nesse nível. Você fala, poxa, para quê, né? Para que esperar uma coisa tão absurda como essa que a gente está vivendo para ser mais leve na comunicação? E é isso que às vezes falta para as pessoas. E aí, sim, trazer para o lado também de como a pessoa deve se portar para transmitir uma informação bacana, né, por mais dura que às vezes a mensagem possa ser, mas levar dessa forma e usar os meios diversos para fazer isso. Então, deixa fluido. Aconteceu, entrou a criança, cara, traz pro colo, dá uma risada, todo mundo vai entender, né? Mas agora, precisa ter uma pandemia para a gente cair na real, pessoal? Acho que não era o caso, né? Então... Voltando aqui para o humor e para o mundo antigo, uma pergunta para você que aprofundou essa história. Na hora do bônus, o rancoroso lá, o chato, ele é prejudicado frente ao cara do bom humor? Eu acho que não, acho que não. Eu acho que no final a gente, estamos num país capitalista, né? No final, o que importa é o resultado, né? Mas a discussão aqui é como chegar nesse resultado. Eu acho que é isso que é o mais importante. Então, tá bom, você é uma pessoa extremamente, sei lá, rancorosa, né, carrancuda, sei lá. Mal-humorada e faz o seu trabalho, às vezes você pode executá-lo da melhor forma, mas você leva muita gente aí no caminho, né? Você pode magoar muita gente Você contamina o ambiente, né? E isso que eu comentei, eu comentei um pouquinho lá na frente, isso não perdura. Isso pode durar 1, 2 anos, no máximo. Então, e as empresas não querem isso. As empresas, elas obviamente precisam trabalhar tendo como base o resultado, porque no final, o que toda empresa precisa é de lucro, para se manter, para desenvolver, para fazer o que ela está planejando fazer. Mas ela não precisa ser tão dura como a gente aprendeu a ser. E a gente pode levar isso. Então, eu tenho tentado passar essa mensagem para todos os meus interlocutores nas revendas e tudo mais, para ser mais... para que a gente consiga fazer essa trajetória de uma forma mais fluida, Marcos. Senão, de novo, é uma relação que não dura. Né? É a mesma coisa você tá lá num grupo de amigos, de repente vem alguém que é amigo de um amigo seu, e você olha de cara, você olha pro cara e fala assim, esse aí não é flor que se cheire. Mas como é que você chega nessa conclusão? Você fala, bom, eu acho que essa pessoa, pelo jeito que ela se portou, ela não deve ser uma boa pessoa. Aí, de repente, ela é uma pessoa bacana, né? Essa subjetividade, ela atrapalha demais. E a gente também tem que saber lidar com isso. O ponto é, se a gente precisa passar uma comunicação, eu pelo menos sou partidário dessa causa, eu não gosto de ser o trator, sabe? Você vai lá,
passa no chão, passa na terra, arranca tudo que está pela frente, mas eu cheguei no meu objetivo. Olha, fiz o trator chegar lá do outro lado da estrada. Mas a que custo? Quantas árvores eu derrubei? Né? Quanta vida eu tirei nesse meio de caminho? Eu não gosto disso. E é um jeito que não perdura, não dura, e a gente tem que evitar ao máximo. Eu falo de treino, mas concordando com os colegas aqui, é humanizar, né? Você tem que ser mais humano nessa trajetória, porque senão não dura. Eu quero ver como esse discurso se encaixa nas Forças Armadas, comandante. Você sabe que isso é uma coisa que todo mundo fala, mas é um pouco de mito, né? Porque eu acho que tem... comandante. É verdade, é verdade. Essa coisa do Para com isso, comandante. Não, é verdade. Essa coisa que o Zé Alfredo chama de comando e controle, nas Forças Armadas também teve que ser adaptado, porque o soldado de 18 anos, antes dele ser soldado, ele é dessa geração XYZ aí, que eu também já não sei qual é o número dela, a letra. Então, a gente teve que adaptar, né? A diferença de um almirante 4 estrelas com 65 anos para um aspirante da Escola Naval de 40 anos é muito tempo, né? E se não houver essa adaptação, a comunicação não chega, né? A instituição pode não ter mais interesse por parte dos jovens, né? E não é isso que a gente vê acontecer. Na verdade, os jovens ainda têm um interesse muito grande pela profissão militar, né? Então, o que eu vi também nesses 30 anos que eu fiquei lá dentro foi uma modificação, uma mudança de comportamento de chefes para subordinados muito grande. No início, lá em 87, era um jeito. Eu imagino que na época do pai do Marcão era um jeito ainda muito mais rígido. E hoje é um jeito bastante diferente. Agora, tem um limite, né? Tem um limite porque, na verdade, o militar, no âmago, a gente esquece disso porque a gente não vai muito para a guerra. Todo mundo fala, o Brasil não vai para a guerra desde da Segunda Guerra e tal. Também não é necessariamente verdade, né? As forças de paz estão aí, eu participei de uma, onde gente morre, né? Então, é conflito armado, né? Acabou de explodir um porto lá no Líbano e tinha uma fragata brasileira lá que se safou da explosão por causa de algumas horas, mas que está lá numa região de conflito. Ela não está lá fazendo adestramento de bandeira, ela está lá podendo tomar tiro, podendo tomar, né, sofrer alguma violência e tal. Então, o militar de qualquer nação, ele é feito para entrar em conflito e lá, na última instância, matar, né? Então, se você também tiver que convencer um camarada a ir para uma zona que você sabe que tem, vou puxar para a Marinha, para não ir para as trincheiras do Exército e tal, mas se você sabe que tem um submarino nuclear inimigo lá naquela região e você está indo para lá, você sabe que as suas chances de ser alvejado são muito grandes e as chances, consequentemente, de morrer também são muito grandes. Então, esse convencimento de mandar um cara para a morte, ou para uma grande chance de morte, essa comunicação tem que ser um pouco diferente. Você não pode tentar convencer na palavra e tal. Ela vai pelo exemplo, né? Ou seja, se eu estou mandando o cara para lá, eu também tenho que ir. Então, é aquela coisa do exemplo que arrasta, né? E ela vai também pela determinação, negão. Você tem que ir lá mas as chances de eu morrer são enormes. Pois é, mas você tem que ir. Essa é a ordem mais difícil que se dá. E no mundo corporativo, eu não lembro assim, de um exemplo que você mande um cara para a morte, né? No meio militar isso existe. Pois é. As nossas polícias aqui, por exemplo, isso está acontecendo todo dia, né? Está com um conflito agora aqui no Morro de São Carlos, que não é tão distante aqui da minha casa, e tem lá equipes hoje, a essa hora agora, 10 horas da noite, de policiais lá no escuro, tomando tiro,
Quem é que colocou esse policial lá para tomar tiro? O chefe dele. Então, mas essa questão do humor, ela existe nas Forças Armadas. Assim, eu, particularmente, acho que fui um chefe bem-humorado. Né? Eu procurei liderar pelo bom humor, mas eu tive colegas que também lideravam de uma forma mais comando e controle. E, em termos de eficiência, os 2 navios, lado a lado, tinham a mesma eficiência, né? Só que uma tripulação era muito mais feliz do que a outra. É o processo que o Zé Alfredo fala, né? O resultado é o bônus que o Marcão citou, né? O bônus no final é igual. O pessimamente humorado e o bom-humorado levaram o navio ao mesmo resultado. Só que um tratorou, derrubou muitas árvores no caminho, e o outro semeou amizade, semeou felicidade. Né? Então, mas em termos de resultado... Quem disse que não teríamos filósofo hoje no podcast? Você vê. A ausência chegando. Pô, gostei. Caramba. Muito bom. Pô, ele pegou a fala do Zé Alfredo, já tirou onda agora. Vou nem falar mais nada. Parabéns. Eu ia complementar alguma coisa, mas já vou encaminhar o encerramento depois dessa colocação. O senhor me permite, nosso campeão olímpico, por favor? Posso? Todo dia eu estava com o microfone fechado aqui. Você é quem manda na casa. Por sinal, o teu ego hoje estava pequenininho. Tu quase não falou, né? Depois da aula que nós tivemos de ego com o Chalita, eu estou cada vez mais controlado, mas em nome de um pensamento socrático. Eu me apequeno para agigantar o podcast, lembrando. Muito bem. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Alfredo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela generosidade de ceder o seu tempo preciosíssimo para a gente falar de um assunto que é super bacana. E assim vai chegando ao fim de mais um episódio dos Quatrícios, o encontro de 4 Vinícius. Valeu, Dani Di, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo. Aquele abraço virtual, por enquanto virtual, Dani. Obrigado, Quatrícios, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu mais uma vez. Se quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos @Quatrícios no Instagram. E até um novo encontro dos Quatrícios. Obrigado, Zé Alfredo. Tchau. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Prazer.